Prepara que o Pod das Poderosas começou! Mais um pod aqui para nossa conta, né, Jai? Isso, hashtag mais um pod. E hoje a gente tá, né, com uma pessoa ilustre, mas antes disso a gente vai falar, temos alguns recadinhos, né, Lani? Não, a gente vai logo apresentar. A gente vai apresentar logo? Porque Então, o povo quer logo saber quem é. Quem o povo é. fica curioso, tá? Pra gente apresentar logo essa pessoa ilustre, que é influenciadora. Ela é defensora das causas feministas. Tá certo? Tá certo. Ela tem mais de 600 mil seguidores no Instagram. E é a nossa querida Poli Oliveira. Seja bem-vinda, Poli. Obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Primeira vez conversando com conterrâneas, né? Que é verdade, nossas são conterrâneas, né? E Poli já passou um tempinho fora, agora está retornando. E nada melhor do que ter um papo com a gente, né? Com a gente, com as poderosas de São Luís. Juntamos aqui várias poderosas, né? Isso, várias poderosas. Vamos ter um papo muito gostoso. Mas antes disso... Agora sim, Jair. Agora sim, não foge do script. Pelo amor de Deus. Então, vamos começar primeiramente, né? Agradecendo e apresentando aí os nossos patrocinadores. Mais uma vez presente conosco, a Business Inspiration, que é uma empresa de desenvolvimento humano, onde ela trabalha com vários cursos, palestras. Eu sempre deixo aqui anotadinho, gente, porque é muita coisa. Deixa eu falar aqui quais são os serviços da Business, Prestem tá? atenção, Preste tá? atenção. Treinamentos, workshop, palestras, coach de carreira, coach executivo, orientação vocacional, programa de desenvolvimento de líderes e de equipes. Então, a Business ela é uma empresa focada no desenvolvimento tanto de pessoas, né, quanto de empresas, para o alcance de maiores metas e alta performance. Então, você que quer aí começar o ano de 2022, já começou, né, mas ainda dá para dar tempo. Aquele upgrade, começar aí atingindo suas metas, correndo atrás aí dos seus objetivos. A Business Inspiration tem vários serviços que vai ajudar você, né, Segue Jai? a Karina, né, Lene? Aí temos, né, o Instagram da Business e o Instagram da Karine, né? Que lá você pode ter todas as informações. Deixa eu só pegar aqui o Instagram dela certinho, o @, para vocês se ligar e não anotarem aí. É Karine Karine com K de Melo 0, tá? Karine de Melo 0 com K. Certo? Isso. E, Alane, eu tô te achando mais bonita hoje. Você achou? Eu achei. Eu uma não coisa sei o que diferente é que tá aqui no meu rosto. aí. Eu amei esse teu óculos. Tu gostou do meu? Amei. O teu Amigas, também. A briga aqui então, tá pra saber qual o óculos mais bonito. Poderosas. Então, olha, essa é nossa querida patrocinadora, a Márcia. Óticas Márcia. Ela tem 2 lojas, uma no centro e uma lá no Quatraque. São óculos muito lindos. A gente ficou indecisa de saber qual que iria levar, porque a gente queria pegar todos, né? Sim. E aí, fica aí a dica pra você que tá querendo passar um verão, vai chegar carnaval aí, né, Lani? Aquele óculos de sol maravilhoso. Entra no Instagram da Ótica Márcia, que você vai lá se deliciar com todas essas armações, com tudo que tem lá de melhor. E o precinho, top. Ótimo. E também, como a Jai falou, tem óculos de grau, óculos de sol. Para quem quer fazer a sua consulta, ela tem parcerias, né, com clínicas que vai ter um preço assim bem mais acessível para você. Então, já sai lá, faz a consulta, já sai com seu óculos lindo e maravilhoso. Muito bem. Então, agora, né, depois que a gente fez nosso momento Recado dado, Xamã, vamos agora sim. para nossa bateria, né? De perguntas. De perguntas com a Poli. A gente quer conhecer essa mulher poderosa, né? Que tem, assim, um papo reto. Que eu vi, não são perguntas fáceis, né? Eu acompanhei aqui o roteiro. É porque você é uma mulher, assim, de presença, uma mulher Já que chega chegando. Que não tem um bate-papo assim, né? É à toa, né? São inteligentíssima. Assim, A gente quer aprender aqui contigo, né? Vamos aprender juntos. Assuntos polêmicos, né? Que Poli sempre debate. Poli, diga primeiro aí para quem não te acompanha ainda, mas de muita gente que já te acompanha, mas para quem ainda não, qual é o teu Instagram, já para as pessoas irem lá, seguir a Poli, seguir, te acompanhar. E conhecer, né? Eu tô muito feliz de estar aqui de verdade, porque as pessoas geralmente que me seguem, tem muita gente de São Luís que me segue que não sabe que eu sou maranhense, que não sabem que eu sou ludovicense.
E essa é uma preocupação muito grande minha, né? Porque eu não quero mostrar ou parecer que eu não quero representar minha cidade, né? Meu estado, enfim. E o meu Instagram é Poli Oliveira Real, Poli com 2 L's Y. E eu falo lá de tudo que é muito polêmico, mas também falo de tudo que é muito libertador, né? Eu tento usar as minhas redes sociais de forma mais real possível. E a gente sabe que a realidade choca, que a verdade constrange, né? E, às vezes, até eu me constranjo com a minha verdade, porque a gente não quer mostrar a verdade. Claro, né? é muito mais fácil a gente se esconder. É muito mais fácil. A gente quer mostrar uma vida ali legal, perfeitinha, não quer mostrar o dia a dia. E a minha proposta é exatamente essa, é enfrentar isso dentro de mim, porque eu também queria mostrar só o que é bom. Porque as pessoas acabam se inspirando muito, né? E querendo ser aquilo que você mostra. E quando você mostra uma coisa muito real, as pessoas ficam meio reativas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu costumo falar que o poder de ser real, ele é tão forte, tão poderoso, que conecta mulheres. Sim. A gente começa a não se sentir mais sozinha, né? Quando você vê que a outra passa por um problema semelhante, você fala, nossa, não é só comigo. Eu sou real, isso é real, e se não é só comigo, e se ela conseguiu sair dessa situação, eu também consigo. E se ela está conseguindo ultrapassar barreiras, eu também posso. E a gente vai se ajudando dessa forma. Sim. E por isso que eu acredito tanto que quando você é real dentro das redes sociais, o mais visceral possível, mais você conecta mulheres, e mais você se une, mais você se junta, e mais você se torna poderosa. Verdade. Arrasou, gente. Ai, meu As primeiras Deus. palavras dela já assim me deixou de boca aberta. Mas, Gente, verdade. mas Combina realmente, tudo com tudo. Não, gente. quem acompanha, né? Eu comecei a te acompanhar e realmente ver, assim, que tu realmente tenta passar o máximo de verdade credibilidade possível, também, né? Passa muita credibilidade. E a gente se identifica com isso. Como tu falou, passar realmente o que acontece na nossa vida. Porque, às vezes, é muito mais cômodo você mostrar só a parte boa, Sim. né? Mas mostrar também os perrengues, o que não é tão bom assim, também é muito importante para a gente não achar que só a vida do outro que é um mar de rosas, né? Todos nós temos nossos problemas, nossos desafios a seguir. Mas, Poli, conta pra gente como é que foi esse teu início no Instagram. Já trabalha há quanto tempo? Como é que foi essa tua trajetória para te chegar até onde tu está hoje? Então, eu não vou dizer que foi muito por acaso, porque geralmente eu trabalho muito com foco, sabe? Assim, uma coisa que eu quero muito, eu fico ali obstinada por aquilo. Então, eu tô na internet há 7 anos. Mas, assim, cresci mesmo exponencialmente há 2 anos atrás apenas, né? Então, eu comecei muito postando, assim, eu tinha uma relação com o meu corpo muito negativa. Sim. Eu me olhava no espelho e não entendia o que acontecia. E a internet, naquele tempo, há 7 anos atrás, já estava caminhando, já tinha pessoas falando sobre isso, mas no Brasil tinham pouquíssimas pessoas falando sobre o movimento Corpo Livre, falando sobre Body Positive, né? Que é o movimento Corpo Livre da Alexandra Gurgel. Sim. E o movimento Body Positive, que estava crescendo muito fora do Brasil. É Body Positive. Body Positive. Isso, como positivo, né? Você Sim, é aquela mulher se mostrar, maior é e isso. tal. E aí eu tinha essas questões com o meu corpo, como toda mulher tem, né? Mas assim, eu tentava entender o que estava acontecendo. E eu queria me sentir normal, sentir que alguém estava passando por aquilo também. Né? Aquele desejo louco por mudar o meu corpo, por fazer uma plástica, para colocar um silicone, porque eu achava que aquilo ia me fazer sentir melhor. Sim. Aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado. E aí eu comecei a fuçar a internet e não tinha ninguém falando sobre isso. Não tinham debates relevantes que me fizessem sentir acolhida. Eu falei assim, tá, eu não sei como debater isso, mas eu vou postar foto minha aqui. Vou ver se alguém mais sente o que eu sinto. Cara, que coragem, né? Porque você precisa ter coragem. E aí, quando eu sou uma mulher casada, né? Assim, eu fui muito criticada, porque geralmente a sociedade, ela te pergunta logo o quê? E o teu marido? Não se importa de você mostrar seu corpo? Isso nunca foi uma questão no meu relacionamento, né? Nunca foi uma questão mesmo. Então, assim, eu queria ser abraçada naquele momento, entender que as minhas dores eram dores de várias outras mulheres e ver o que eu poderia fazer com aquilo. E foi, assim, muito legal, porque eu comecei a perceber que era uma dor quase que mundial. Sim. Não era uma coisa de poucas pessoas, da minoria. Não era algo restrito, né? Restrito. Não era só um grupo de pessoas. Exatamente. E o que era mais interessante para mim, que essas dores não faziam parte
como você bem falou, de um grupo de mulheres, sei lá, brancas, magras, gordas, pretas. Não, eram todas as mulheres que sentiam alguma coisa com seu corpo. Tanto que estudos falam que apenas 4% de mulheres no mundo se sentem bonitas. Então, nós temos 96% da população feminina que não gosta do que vê no espelho, que se sente insatisfeita com alguma parte do seu corpo. E aí eu comecei a falar, né, gente, eu não gosto do meu seio. E ao mesmo tempo que eu não gostava do formato dos meus seios, era ele que me fazia gozar na hora de transar. Sim. Falei, gente, mas como é que eu não posso gostar de uma parte do meu corpo que me dá tanto prazer? Isso. E, ao mesmo tempo, eu negligenciava esse prazer, porque eu não queria que meu marido visse meu seio. Sim. Então, eu ia transar de sutiã, não tirava o sutiã. Eu falei assim, gente, isso me faz mal. O que está acontecendo? Não é possível que não tem ninguém debatendo isso. E aí eu comecei a expor essas dores, né, esses desejos de entender. E aí eu me deparei com uma multidão de mulheres que sentiam exatamente a mesma coisa. Então, começou assim. E aí eu fui me empolgando. E isso foi me fortalecendo, né? Ao mesmo tempo que eu ainda sentia muita vontade de modificar, de emagrecer, de entrar dentro do padrão, eu comecei a me olhar com mais carinho. E esse olhar começou a te aceitar, na verdade, né? E esse olhar com mais carinho fez com que mulheres também enxergassem a beleza nelas, porque as mulheres falavam assim, nossa, Polly, eu te acho bonita. Sim. E o meu corpo é igual ao teu, mas por que eu não me acho bonita? Então, a gente começou a ver que existia uma grande distorção de imagem, que é um problema muito sério na nossa sociedade hoje. As meninas e as mulheres não estão se vendo como elas realmente são. Sim. E aí começou esse movimento de eu falar muito sobre o corpo, de eu aparecer de calcinha e sutiã, de eu falar da virilha escura, da axila escura, da celulite, da estria. E que no mundo do Instagram isso não existe, né? Isso não existe. Filtros, FaceTunes, tudo isso deixa a pele perfeita, né? Mas assim, aí eu comecei a falar sobre isso, mas sempre com muita franqueza, sabe? De dizer, gente, eu estou mostrando isso, mas eu estou lutando para mostrar isso. Eu não estou mostrando isso de vontade. Porque eu acho bonito. Super à vontade. Não, eu estou me sentindo muito mal em mostrar isso, mas eu preciso enfrentar. E preciso fortalecer vocês e ser fortalecida também. E, de repente, isso começou a parecer tão natural, que, passado alguns anos, o meu seio não era mais uma questão. Nada mais era uma questão, sabe? Eu comecei, de fato, a enxergar a beleza naquilo, porque, na verdade, a beleza sempre existiu ali. Eu só não conseguia enxergar. Sim. E várias outras mulheres também começaram a se sentir, né? Porque quando você olha alguém parecida com você, alcançando patamares maiores, você se sente motivada a continuar, né? É verdade. E hoje eu falo isso com muita cautela e com muito respeito, principalmente com muita responsabilidade, porque eu sei que tem muitas mulheres que me olham e falam, nossa, eu me inspiro na Polly, eu gosto da Polly. Assim como também gente que não gosta, que não se inspira, beleza. Mas as mulheres que gostam, que se inspiram, eu me sinto muito responsável por isso. De passar essa verdade a todo tempo, porque eu sei que a verdade, ela liberta de verdade muito. E isso não quer dizer que tu não seja uma pessoa vaidosa. Tu é vaidosa, mas tu te aceita do jeito que tu é. Tu te acha linda. Aí é que entra também um confronto de conceitos. Porque não tem nada a ver o feminismo com você não ser vaidosa. Ou o empoderamento com uma mulher parecer nua. São coisas completamente distintas, sabe? E isso aqui daria um outro podcast, a gente vai falar só de empoderamento aqui, né? Porque as pessoas teremos outras tem uma oportunidades. Distorção, né? As pessoas têm um conceito completamente diferente. Eu já tive debates na rede social de pessoas me falaram assim, mas você faz luzes, como assim tu é feminista? O que tem a ver, né? Entende? Não, mas então tu tem pelo no... As pessoas levam os estereótipos que a gente escuta para dentro da causa que nada tem a ver, entende? Que é por uma coisa muito maior. Muito maior. E as pessoas distorcem realmente o conceito de muita coisa. Sim. Aí você tem que desenhar, você tem que conversar, você tem que enfrentar. Às vezes tudo isso. não entendem, não buscam entender, né? Não buscam a maioria não busca entender. A maioria, hoje na internet, infelizmente, virou um local de busca de informação, assim, você não quer mais estudar, você não quer mais procurar informação. Eu vou ligar lá no podcast da Poderosa, o que elas falarem é verdade. Eu vou tomar como minha verdade. É isso, elas já estudaram, então isso para mim basta. As pessoas não estão curiosas para debater assuntos. E não tirar sua própria conclusão sobre aquilo que você estuda. Eu amo quando seguidoras me mandam mensagem. Polly, concordo com você em partes. Isso já prova que essa pessoa tem um certo conhecimento.
E às vezes elas vêm falar comigo, eu falei assim, poxa, é verdade, eu não tinha pensado por essa ótica. Isso né? agrega, né? Você Muito. discordar não quer dizer que você não gosta daquela pessoa ou do que ela fala. Você apenas não concorda Exatamente. com uma parte do conteúdo que tu possa passar. Exatamente. E é normal, né? É normal você não Muito. discordar de algo. A Né? questão é saber como falar, né? É. Porque tem muita gente que discorda, mas já quer chegar ofendendo, xingando. A internet falando- é cheia é. dessas pessoas corajosas, assim. Na internet, minha filha, é terra Eu de já gente vi, só. eu vi as tuas últimas postagens, depois a gente falar sobre o teu instituto, né? De ela pedindo ajuda para outras mulheres. E isso. mesmo assim, tem pessoas que vão lá falar, né? Coisas absurdas. Muito Então, absurda. E eu tento colocar assim o mínimo, porque eu sei que é gatilho para muita gente, Sim. né? Às vezes eu vou postar alguma coisa lá que eu recebo, por exemplo, né? Ofensas contra a minha imagem, contra meu corpo. Eu sei que se eu mostrar aquilo, eu não me ofendi, porque assim, hoje eu já estou bem blindada contra isso. Mas uma mulher que se parece comigo fisicamente vai sentir. Ela vai tomar aquele xingamento, aquela ofensa para ela, porque afinal ela se parece comigo. é Entende? verdade. Eu represento essa mulher sim. fisicamente, o cabelo. Às vezes vem gente xingar, nossa, como você é feia, velha e tá grávida. Aí, de repente, eu tenho uma mulher que me segue de 40 anos, que ainda sonha em ser E mãe. sente. Como é que essa ofensa vai pegar diretamente a Nela. ela? Sim. Então, essa questão do influenciar, até isso a gente tem que pensar muito, ter responsabilidade. Vontade de expor essas pessoas, eu tenho demais. Uhum. Eu tenho muita vontade de expor cada um, assim, pra eles sentirem na pele O que é? Mas eu sei que é muito pior expor e várias mulheres seriam ofendidas dessa maneira. Com Entende? certeza. É Você uma leva... responsabilidade mesmo social que tu tem, né? Sim, Em todos os acho que quesitos. toda pessoa que trabalha com a internet deveria ter essa consciência, né? Nós temos esse certo poder na mão. E algumas pessoas, infelizmente, não sabem usar. Sim, sim. Polly, em relação ainda à tua trajetória, qual foi aquele momento start que tu falou assim, cara, isso aqui é o caminho, assim, que deu a luz para acender para tu ir pro Insta, né? Que foi foi assim no início, né? O que te acendeu para poder? Foi a causa da Acho que foi muito mais minhas dores. foi tuas dores, né? Que aí tu começou a as coisas que eu expor. sentia. E como eu não via ninguém falando, e eu entendi. queria respostas, né? Uhum. Isso me Sim. motivou muito mais. Sim. Certo. E a gente também percebe que a Polly utiliza algumas estratégias no Instagram dela para chamar aquela atenção, né? Tipo assim, vou fazer uma causa aqui, mas eu sei que o que chama a atenção é mostrar a bunda. E aí eu fake, alguma coisa do tipo, né? Outro dia eu vi. E o cara, como isso de fato impulsiona. Porque às vezes real. você mostrar um corpo real, algo real, não vai dar tanto engajamento como você mostrar uma mulher loura, do cabelo liso e aquele padrão, né? Sim. E aí eu achei muito bacana, porque tu acaba também ensinando que para as pessoas que, cara, isso aqui também é bonito. Eu me mostrar como real também faz parte, né? Sou eu, de verdade. E assim, essa tua causa, como tu falaste, tem muita gente que interpreta de forma errada o feminismo, né? E tu defende muito isso no teu Instagram. Explica um pouco para as pessoas qual é a tua causa mesmo, para que as pessoas que ainda não entenderam possam entender. A minha causa, a causa da Polly, porque se a gente for falar de feminismo, a gente tem que falar de todas as vertentes. Sim. E eu não faço parte de todas as vertentes. Sim. Nem todas as vertentes me representam, Sim, entende? sim. Mas eu entendo que todas as vertentes precisam existir. Uhum. Eu acho que o primeiro ponto do feminismo é você entender que nem tudo vai te representar, mas tudo precisa acontecer, estar lá. Então, hoje eu digo que a minha causa é a emancipação de mulheres, é fazer com que mulheres se sintam livres. Livres para serem o que ela quiser e não me diz respeito o que ela quer fazer. Ainda que eu, no meu íntimo, e todas nós temos isso, Sim. não concorde com alguns comportamentos, Sim. problematize algumas situações, né? Mas eu tenho que entender que cada mulher se comunica de alguma maneira. Tanto que seria até hipócrita da minha parte, eu já usei muito o meu corpo para falar. Sim. E ainda uso quando necessário. E já fui muito julgada por Sim. isso. Porque muitas pessoas não entendem. Mas será que precisa mesmo mostrar a bunda para falar disso? Precisa. Em algumas situações, precisam.
E eu acho que o feminismo é justamente sobre isso, é sobre a gente entender qual linguagem precisa ser falada e quem está ali escutando, se ela vai entender aquilo. Eu costumo dizer que quando a mensagem ela é passada e várias pessoas não entenderam, é porque a mensagem não foi passada de maneira correta. E a gente tem que entender que o Instagram hoje é uma plataforma, é um sistema, né, que manipula. Sim. Manipula pessoas. A gente vai falar sobre o experimento mais na frente. Uhum. E eu consegui provar isso para as pessoas, né? Sim. Os nossos olhos estão treinados, absurdamente treinados para um belo que nos ensinaram. Pode até falar, se A gente não consegue enxergar beleza no que não nos foi ensinado que é belo. Ainda que eu lute diariamente, arduamente contra isso, a tua primeira impressão quando tu olha uma mulher gorda maior, é de julgamento, é de estranheza. Por que aquela mulher está rebolando? Por que aquela mulher está mostrando? Mas quando você olha uma mulher completamente dentro do padrão fazendo a mesma coisa, você quer ser aquilo ali. Você quer ser daquela maneira. Então, quando a gente começa a se questionar por que a gente tem esses pensamentos, esses sentimentos, as coisas começam a mudar, né? E, assim, ser bem sincero, eu estou diante de duas mulheres que são padrão. Vocês duas estão, né, dentro do padrão, ainda que vocês tenham várias questões com a sua imagem. Várias. Né? Mas a gente sabe que as portas, seja do que for, elas vão se abrir muito mais fácil para vocês do que para outras mulheres. E isso não depende de eu querer muito, e de eu correr muito atrás, e de eu lutar exaustivamente. Não é sobre isso. Sim. Né? E quando a gente começa a entender esses privilégios, que vocês não têm culpa nenhuma de ter esses privilégios, a gente também começa a dar espaço para outras mulheres falarem. Exatamente. A gente começa a entender que a gente pode usar da minha imagem, de todo o acesso que eu tenho, para deixar uma mulher gorda e preta, e, enfim, uma travesti, uma mulher trans, sentar aqui e falar sobre isso. E eu acredito nesse feminismo, sabe? Sim, nesse que abraça, que acolhe, que fala, tá, vem cá, eu vou te trazer e você fala. Já que não querem abrir a porta para você, eu abro e você entra. E eu acho que até fugi um pouquinho da pergunta, mas quando... Que forte, foi bem forte essa pergunta. E quando eu fui para a internet, que eu criei o experimento, era justamente para provar para as mulheres que nós estávamos sendo iscas ali. Explica o que foi esse teu experimento. Tudo começou, Elaine, né? Isso. Ai, gente, eu sou péssima de nome. Eu ia chamar Mônica. Mulher, pois tu... Eu crio nomes, assim, do nada. Qualquer coisa ela tá chamando é Mônica. Eu, assim, é porque a gente vem pontuando os entrevistados já há um tempo, né? Isso. Não já me familiarizei com o teu. Mas a Polly já é nossa amiga íntima. A gente já se sente íntimo da pessoa. Eu perdi o meu Instagram em 2020, final de 2020. O meu Instagram ele saiu do ar. Na verdade, eu já vinha sendo ameaçada pela própria plataforma muito tempo. Mentira, Polly. Todo dia, quase todo dia, chegava uma notificação. Você vai perder sua página. Eu falei, mas eu estou fazendo o quê? Gente. E eram vídeos de eu dançando de biquíni, eram vídeos de eu mostrando meu corpo, mostrando uma dobra. E aí eu resolvi fazer uma foto exatamente igual uma blogueira que tem na internet. Exatamente igual, de perfil. E aí eu fui notificada, e aí eu fui dormir. E quando eu acordei, a rede social não tinha mais. Tinha sido excluída. Aí eu fiquei assim, gente, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Não foi hacker nem nada. Foi a própria plataforma. O tirou do Instagram. E eles me notificaram que eu estava usando a nudez e alguma coisa sexual, alguma coisa assim. E aí eu tentei apelar, né? Sem sucesso. Foi na época que eu conheci a minha agência, que hoje eu trabalho para a agência, né? E a minha agência começou a interferir, vários canais de televisão começaram a me chamar para entender o que tinha acontecido. A gente acabou criando um movimento muito grande na internet para devolver a conta. E o Instagram reconheceu que tinha sido um erro e me devolveu a conta. Só que quando ele me devolveu, eu continuei postando os meus conteúdos normalmente. Mas eu continuava sendo notificada de que tinha alguma coisa de errado. Eu falei, gente, tem alguma coisa realmente muito errada.
E aí eu comecei a estudar a plataforma, coisa que eu nunca tinha feito antes. E coisas que eu falo que todo mundo que tem um Instagram precisa fazer. Gente, aquela câmera desligou. Será que ela desligou mesmo ou não? Todo mundo fala isso. Não, né? Ela só apaga ali, mas tá Tá funcionando. funcionando. E aí, eu perdi, né? E aí conseguiram me devolver. Enfim, eu falei assim, tá, vou estudar a plataforma. Comecei a estudar a plataforma. E comecei a perceber, se você fizer uma busca rápida das maiores influenciadoras hoje no Brasil, você não vai encontrar uma mulher gorda. Não existe uma mulher gorda que esteja ali no top 10. Isso. É Vou verdade. botar top 10, né? Verdade. De maiores influenciadoras. Elas são mulheres brancas, né? Na sua grande maioria, magras. Saradas. Lipoaspiradas. Elas têm procedimentos estéticos super invasivos. E eu falei assim, nossa... E aí, o que é pior? Eu ia nesses perfis e elas faziam propaganda sempre para as mesmas marcas. Então, tinha uma relação de empresas que buscavam esses perfis. E o público dessas mulheres, 90% é feminino. Desses 90%, a gente tem uma grande quantidade de adolescente, que são as pessoas ainda mais suscetíveis a ser induzidas, né? Aí eu falei assim, ok, então nós temos um padrão aqui de crescimento, a gente tem um padrão aqui de mulheres que fazem sucesso. E eu não me pareço com essas mulheres. Não me pareço em absolutamente nada. Nem em idade, nem em corpo, nem em pele, nem em cabelo, absolutamente nada. Famílias perfeitas, né? Casas maravilhosas, mansões de luxo. Então eu falei assim, ok. E assim que eu comecei a olhar o perfil delas e acompanhar as publis que elas faziam, eu comecei a perceber que elas seguiam realmente um roteiro dessas marcas. Sim. Que era o gel emagrecedor, Sim. o gel redutor de gordura, o chá emagrecedor, o batom que emagrecia, era a balinha que faz o cabelo crescer e assim sucessivamente, né? Era sempre as mesmas marcas. Eu falei assim, ok. As viagens eram sempre os mesmos lugares. Qual? Fernando de Noronha. Maldivas, Fernando de Noronha, né? Trancoso. Então, assim, ok, gente, a gente tem aqui um padrão muito nítido para onde essas mulheres vão e tudo que elas fazem exatamente igual. Sem falar que as características delas são muito parecidas, né? Até pelos procedimentos estéticos, ter um padrão da harmonização facial, a rinoplastia. O bocão, né? Elas têm muito essa característica muito parecida. Eu falei, ok, vamos lá. Eu não tenho como usar o meu corpo para falar, para fazer esse personagem dessas mulheres. Mas se o algoritmo me ouve, que a gente sabe que ele ouve, eu posso tentar driblar. E aí eu falei para os meus seguidores que eu ia fazer um experimento e pedi para que eles embarcassem nessa, né? Entendesse que tudo que eu falaria a partir daquele momento era de um personagem. Isso que eu queria entender, se tu tinha... Sim, avisei eles. avisou. Avisei. Meu Deus. Porque senão eles não iam entender absolutamente Era nada. Meu Deus, tá louca. Quem é essa pessoa que invadiu? Eu vou comer um salgadinho. Pode comer. E aí, eu comecei aparecendo, falando essas palavras-chave. Gente, eu tô tomando meu chá emagrecedor. Aí falava o nome do chá. Aí tu botava um filtro também. Super a peruca. A peruca. Eu aparecia geralmente de cabelo chapado, né? Porque depois vou explicar pra vocês o que acontecia. Gente. Eu pedi emprestado pra um amigo uma cinta que ela tinha feito recentemente uma cirurgia plástica. Aí eu aparecia toda entalada, andando bem devagarzinho, igual as blogueiras faziam, dizendo que eu tinha feito a lipolade. Aí fazia o curativo no nariz, dizendo que eu tinha feito a rinoplastia. E cada dia eu criava um método e ia falando. Até então, eu achava assim, tá, eu vou fazer isso e os números vão crescer. Eu achava que era isso que acontecia. E eu, inocentemente, achava que essa era a cereja do bolo. Nossa, eu vou crescer no Instagram, as pessoas vão me ouvir agora. Só que, gente, não era só isso que acontecia. Os meus seguidores... Foi quando, mais ou menos, que tu fez isso? Foi em fevereiro de 2021. Gente, ela tá recente. Ano passado. Fez um ano agora. E aí eu comecei a fazer isso, as palavras-chave. E, de repente, as minhas seguidoras começaram a falar assim, Polly,
quando eu saí dos teus stories, quando eu virei, acabou o último story, chegou uma propaganda pra mim do chá emagrecedor. Você estava falando do chá. Sim. E o chá chegou aqui como patrocinado pra mim. Eu me mando o print. Tá, até aí era coincidência. Polly, quando você pegou a mala e começou a falar que ia pra Maldivas, começou a chegar propaganda de passagens pra Maldivas pra mim. Começou a aparecer sugestões de viagens pra mim, em pacotes maravilhosos. Ok, me manda o print. Polly, quando você apareceu com o nariz engessado, dizendo que tinha feito rinoplastia, começou a aparecer pra mim aqui uma sugestão de rinoplastia. Polly, quando você fez a lipolade, gente, aí começou a vir um turbilhão. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu era uma vendedora ali. Eu não era uma influenciadora. Eu estava induzindo realmente as minhas seguidoras ao erro. Sim. Ainda que fosse ali uma brincadeira, que elas sabiam disso. Mas mesmo assim. Mas eu estava sendo usada pelos algoritmos para vender. Só que para vender, mentira. Né? Para vender. Sim. Porque assim, é tão nítido quando a gente olha essas blogueiras oferecendo esses serviços e fazendo essas propagandas, quando elas dizem que é simplesmente você parcelar uma cirurgia plástica em 12 vezes e não alerta que há risco de morte, e não alerta que aquilo não vai trazer felicidade, que o problema da autoestima da mulher não é com o corpo, mas com coisas muito mais profundas. Muito mais. Às vezes está aqui. E eu gostaria até de ressaltar que eu não sou contra a cirurgia plástica. Sim. Eu acho que a cirurgia plástica, em muitos casos, ajuda, salva, socorre mulheres. Sim. Mas eu sou completamente contra uma mulher ir para uma mesa de cirurgia simplesmente porque se acha feia. Ela precisa, antes de se submeter a esse risco, entender de onde está vindo isso. E muitas vezes vem dentro da própria casa. Do marido que fala que ela é feia. Exatamente. Do patrão que fala que ela é feia. Da irmã, da mãe, que desde a infância obriga a filha a fazer dieta, entende? E aí a pessoa faz um procedimento aqui e está insatisfeito, vai buscando... Aí ela sai da sala de cirurgia achando, nossa, tá tudo bem. Aqui, aí vai buscar defeito em outros lugares. Não tá bem, porque quando ela se olhar no espelho, a maioria das mulheres não se reconhecem. Isso. Né? Quando sai de uma sala de cirurgia. O pós-traumático ali, sempre, na maioria das vezes acontece. E essas mulheres vão continuar, como você falou, buscando uma perfeição que não existe. Uma autoaceitação, sempre e aí a gente melhorar, vê muitas mulheres que estão lipoaspiradas, com silicone, omega, a harmonização facial, mas estão depressivas, infelizes, insatisfeitas, não conseguem se achar bonitas. E aí, infelizmente, muitas morrem. Porque vão se submetendo cada vez a mais cirurgias, a mais processos invasivos e morrem. E aí, quando eu comecei a mostrar isso para as minhas seguidoras, elas começaram a ficar mais alerta. Nós precisamos entender que nós não somos... Quando se trata disso aqui, gente, nós não somos donas das nossas escolhas. Verdade. Lê do engano de quem acha que é autossuficiente para escolher o que quer. Absolutamente. Tem um filme que eu acho que todo mundo assistiu, que é O Diabo Veste Prada. Sei que ia falar dessa quando ela fala sobre acho que é uma jaqueta azul, um suéter azul. Sim. Ela fala, você pensa que você escolheu esse suéter? Não foi você que escolheu, é mais ou menos assim a conversa das atrizes. Ela fala, pessoas escolheram antes de você. E elas fizeram você achar que você escolheu. Sim. Você entra na rede social... E tá aí as novelas que ainda impulsionam muito, né? Ao óculos da moda, o vestido, as cores e tudo. A própria moda nos incentiva muito a seguir um rebanho, né? As pessoas acabam não tendo mais a sua própria identidade, porque todo mundo quer usar a roupa que está na moda. Aí tu sai pro lugar, tá todo mundo igual. Todo mundo igual, porque as pessoas estão... Elas preferem arriscar se vestindo iguais do que serem elas mesmas. Sim. E assim acontece no mundo da estética. A gente está vendo um bando de mulher fazendo cirurgia íntima, mesmo sem indicação. Meu Deus. E aí elas estão abrindo mão do prazer, estão saindo da sala de cirurgia com outros problemas. Verdade. Porque elas estão acabando com a funcionalidade das suas vulvas, das suas vaginas,
pelo simples fato de quererem ter uma vagina Bonita. feminina, feminina não, infantil. Porque assim, gente, vagina Esteticamente. infantil. É. Porque se você disser que você quer ter uma vagina cor-de-rosa, sem pelo, branquinha, pequenininha, você está descrevendo uma de quem? Meu Deus, De uma bebê. criança. É. Né? Então, você vê que a gente acaba seguindo isso. A gente não está mais atenta a essas coisas. Sim. A gente começa a realmente achar que a gente quer. Nossa, tá aparecendo tanto pra mim aqui que eu tô curiosa. Vai entrando por osmose. Aí você se olha no Isso. espelho, aí você começa a ver, realmente, a minha periquita tem uma banda maior do que a outra. Às vezes Do jeito coisa que o tu médico nem diz. Verdade. Porque aí aparecem uns médicos É. loucos, que eu já vi vários. Porque tem médicos muito bons, mas tem médicos antiéticos e péssimos. Sim. Eu já vi médico saindo da sala de cirurgia, tem nos meus destaques isso, com 2 pedaços de vagina na mão, assim, mostrando o tanto que ele tinha tirado da paciente. Pra mim é novidade, ainda não tinha visto essa. Então, tá lá no meu não. destaque. Eu vou Acho que é olhar. harmonização íntima, que é o nome do Meu destaque. Ele Deus, tá lá Polly, com 2 que pedaços de misericórdia. vagina, Meu Deus. dizendo que tinha acabado de fazer uma cirurgia e tinha deixado a mulher perfeita. E aí, você que não tem problema nenhum com o seu Você vai corpo... começar... Ih, meu Deus, peraí. Aí você começa a se olhar. Sim. E você não enxergava. Aquilo não te incomodava, mas a partir daquele momento começa a incomodar. Sim, Começa sim. a ser um problema. Verdade. Entende? Quando você vê uma blogueira ir para um podcast ou para um programa de TV e falar que fez uma cirurgia e ficou muito mais gostosa, e ficou mais apertada, e ficou não sei o quê. Várias mulheres que têm essas questões já ali embutidas, Sim. por causa, muitas vezes, dos maridos nojentos que elas têm, vão se submeter. E aí vão acabar com o seu prazer, vão sentir dores na hora da relação sexual. Porque ele não faz. O homem não faz nada. Duvido se um homem, salve as exceções, É. se ele vai se submeter a perder a sua virilidade em prol de beleza do pau dele. Não vai. Não. Pergunta se ele quer um pau cor-de-rosa. Nossa, vamos pigmentar a cabeça da rola. A não. gente pode falar essas Pode, coisas, né? pode. Vamos botar Pergunta. para maiores de 18. Vamos botar Se você precisa ter namorado, são Sim, casados, sim, casada. pergunta pro marido de vocês, meu amor, você não quer pigmentar a cabeça doida? da rola? Eu gostaria tanto do que seu saco fosse cor-de-rosa. Vamos fazer um tratamento. Eles não vão fazer isso. Eles não vão se submeter a nenhum prejuízo viril deles, nenhum prejuízo sexual Sim. para agradar mulher nenhuma. Mas por que que pra gente é normal modificar o corpo, quase morrer numa sala de cirurgia para salvar o casamento? E isso acontece muito. Demais. A maioria das mulheres, ainda que não admitam, Uhum. elas fazem todas as modificações para segurar o marido, para deixar o homem louco, para fazer isso, fazer Pro aquilo. homem não olhar para outras. Porque elas não é isso ainda, que vai a fazer. maioria ainda acha que é sobre elas. É sobre o caráter dele. Não adianta se ele Ela tá pode ser a mulher mais linda do mundo. mais mas se ele não montada. A gente tem Entende? casos, né, de casamentos de mulheres assim belíssimas e o homem... assim, né, do padrão Dentro que do o homem padrão, falando gosta, do padrão. que eles procuram outras mulheres. E é como tu falaste, tá no caráter da pessoa. Exatamente. Só que a gente aprende tanto desde a infância sobre agradar, sobre se esforçar para ter esse homem, sobre a responsabilidade afetiva de ser sábia. A própria igreja fala muito sobre essa mulher sábia, né? A mulher sábia, edifica essa a casa. responsabilidade em cima da mulher. Mas ninguém fala que essa responsabilidade também é do homem. E quantas mulheres estão por aí infelizes dentro de corpos dentro do padrão, sendo traída, sendo agredida, sendo desrespeitada, e se submeteram a tantas coisas achando que aquilo iria entregar para Trazer elas algo que... alguma coisa, sabe, satisfatória. E não é sobre isso. Sim. Por isso que eu falo, gente, eu não sou contra cirurgias. As pessoas acham que, Polly, você é muito radical, você é contra cirurgia. Não sou. Se você já fez terapia, se você está se cuidando e ainda assim acha que isso vai te fazer melhor, vai lá e faz, cara. Mas vai para a mesa de cirurgia consciente da onde estão vindo esses estímulos. Na Sim. maioria das vezes, esse estímulo não nasce com a gente.
Pergunta para uma criança se ela acha a barriga dela feia, Oxi. se ela acha a perninha feia, se ela acha... Ela não sabe nem o que é. Nem A gente liga aprende pra isso diariamente. Todos os dias das nossas vidas a gente aprende que o nosso dente não tá legal, que o nosso nariz podia ser melhor. Isso é dentro de casa, né? Primeiramente. Às vezes, Diariamente dentro de casa. os pais, eles falam coisas que acham que não vai afetar a criança e ali vai construindo, né, essa percepção negativa de Principalmente mães, né? Eu que sou mãe. Às vezes a gente... Às vezes não. Na maioria das vezes. É inconscientemente. A gente ensina mostrando. A filha olha você se olhando no espelho e dizer, nossa, eu tô gorda, eu tô feia. É desse jeito Nossa, mesmo. eu preciso ajeitar esses peitos que tu chupou, que tu mamou e caiu. Nossa, minha bunda tá horrível. Ela não pode não entender. Mas vai Mas ficando ela vai ali. guardar aquilo Vai ficando por muito ali. tempo. Até que ela chega na adolescência Ela vai... e começa a entender que realmente o corpo dela não tá legal. Entende? E isso é uma luta que eu acho que deveria ser de todas as mulheres, inclusive das mulheres padrão. Sim. Porque elas... Alcançam mais, né? Dentro E do... também sofrem tanto quanto. Sim. Porque se é difícil para mim entrar dentro do padrão, ainda é mais difícil para quem está dentro se manter. Porque esse padrão muda todos os dias. Quando você faz a lipolase, eles inventam agora que é um novo tipo de cirurgia agora que você tem que fazer. Aí você vai e se submete a mais um Mais um procedimento processo. e eles criam outro. Na e verdade, criam outro. as pessoas querem vender, Vender. né? Elas não estão preocupadas com o bem-estar. E nós somos as que mais compramos. Então, é o prato perfeito para eles, né? Eu te digo que por muito tempo eu fui muito incomodada com os meus seios serem pequenos. E isso realmente me incomodava muito, assim. Tipo assim, ai, meu sonho é botar silicone. Não que eu te diga assim, ai, eu estou 100% satisfeita. Porque eu acho que isso é uma construção. Mas eu te digo com toda sinceridade que hoje eu não me vejo mais nessa cobrança e nessa de achar que eu tenho que colocar para eu estar encaixada, para eu ser bonita como antigamente. Então, eu tenho trabalhado isso em mim, feito uma construção, para que não fique refém disso. Entendeu? Sim. E é como tu falou, todo mundo tem, toda mulher tem. Pode Tem. ser a mulher que pode ser encaixada no padrão perfeito, mas pode ter certeza que Tem alguma coisa ali Que ela Eu ela acho tem. que a gente tem que viver independente, sabe? Tem mulheres hoje que precisam de muita ajuda psicológica porque elas até se escondem. Elas são impedidas, de fato, de ir na praia, Sim. de ir no almoço de domingo na família, de colocar um biquíni, de colocar uma roupa que ela queria muito usar. Porque ela diz que ela só vai ser feliz quando ela colocar o silicone. é isso. Não E é aí que a pessoa deixa de viver. não coloque, mas não condicionar a sua felicidade aquilo. Eu só vou ser né? feliz Ou então quando... deixar de usar porque... Exatamente. E é aquela questão, é normalizar. Tem mulheres partir do hoje, por momento- exemplo, eu com 40 anos, né? Eu tô com 38 anos. Tem mulheres que com a minha idade guardam uma calça que ela usava, que ela entrava aos 17. Gente, você tem quase o dobro da idade e você ainda quer aquele corpo de 17. As coisas mudaram, você mudou. Então, assim, olha a pressão, olha a loucura. Gente, a gente não vai muito longe. É. Homem de cabelo grisalho é linda, mulher de Aham, cabelo grisalho é ixi, feia, descuidada. velha, descuidada. Então, as coisas estão tão na nossa cara e a gente ainda não percebe, sabe? A gente ainda está ali meio que normalizando essas atitudes. Isso é tão forte, porque assim, se a pessoa, por exemplo, eu tô guardando aqui minha calça, eu tenho 38 anos, eu tô com uma calça 17. Isso aí vai levando um conflito interno, porque a pessoa não aceita que ela vai envelhecer. Isso vai acontecer para todo mundo, vai chegar. Nós somos proibidas. A mulher hoje, eu sei que pode parecer assim muito forte o que eu vou falar, mas nós somos proibidas de envelhecer. A gente não é que tem alguém te dizendo, olha, vai lá aplicar botox, vai. Mas é que a gente está todo o tempo se julgando tanto e se comparando tanto com as celebridades e subcelebridades que a gente sempre quer melhorar algo, né? E aí você quer a pele da Virgínia, você quer o cabelo da Deolane, você quer o corpo da outra blogueira, e você quer. Daqui a pouco você está endividada, você está depressiva porque virou uma bola de neve, entendeu? E você continua infeliz, com vários problemas. Maiores. Maiores até.
E se você se desse a oportunidade de viver com esse corpo que você tem... Esse dinheiro que tu gastou. Fazer uma viagem... Sentir sabe? as coisas, né? Vou me endividar numa cirurgia plástica. Gente, eu não sou contra, volto a dizer novamente. Mas, cara, pega esse dinheiro e vai viajar. Faz uma viagem aí gostosa sozinha, sabe? Ou com o namorado, enfim, ou com o avô, com o tio. Mas vai tentar conhecer outros lugares. Vai tentar viver, sabe? Que a gente vai começar a perceber que esse peso que a gente carrega não é nosso. Sim. A gente precisa tirar esses pesos das costas, porque esse peso não é nosso. Ele é colocado em nós diariamente. Verdade. Diariamente ser colocado. Inclusive, entrando aqui também numa nova pauta, quando a pessoa que está dentro de casa, né? O marido, tu bota uma roupa, tá um pouco curta, ele fala, essa roupa tá muito curta. Que foi uma das falas que a Maíra Cardi posicionou quando ela terminou com o Arthur. Que ela não podia fazer nada, mas ele estava traindo ela, né? Com outras do biotipo que ele dizia para ela que estava vulgar, que não era para ela, né? Então, isso aí, às vezes, acontece muito, muito. A gente acha que não, que isso não existe, mas tem pessoas dentro da nossa própria casa que passam por isso. Aí a gente aceita. E a gente aceita. E eu acho que isso são os lugares mais perigosos. Uhum. Quando um estranho te fala, você ainda consegue enfrentar, né? Nossa, quem é você? Mas quando é um marido, alguém que você ama, confia, tem ali do lado, que começa a te sugerir comportamentos, que começa a te induzir, né, a fazer algumas coisas, a agir de tal maneira. Quando é uma mãe, quando é um irmão, um namorado, entra muito mais pesado, né? Fica muito mais óbvio. Poxa, talvez eles tenham razão, é o que a gente pensa. Talvez, realmente, se eles estão falando, é porque eles têm razão. E aí, daqui a pouco, você não se reconhece mais. Você não sabe mais quem você é. Sim. Você tá vivendo te afasta de fazer amigos. O que os outros querem. Pra afasta de agradar as amigos, pessoas, você se né? afasta. Você se afasta, E a gente acabou já entrando em outro assunto, que é o relacionamento abusivo, né? Isso. E aí, o que o abusador quer é isso. É te afastar de qualquer pessoa que te faça voltar pro eixo. E quando tem uma amiga que te fala assim, minha filha, ele sabe, né? É que essa pessoa pode te fazer virar chave, te fazer pensar e de não concordar. O corpo de reagir. Botar o reage. E aí ele também vai começar a implicar para te colocar dentro de uma bolha, para você não ter contato com o mundo externo. Sim. E aí ele conseguir te manusear como uma marionete. E aí você só vai fazer aquilo que ele quer. Exatamente. Né? É exatamente assim que acontece nos relacionamentos. E aí tá muito em evidência, né, o BBB. E aí eu vejo que tu comenta muito sobre essa questão, né, que o Arthur já mencionou aqui, e ele tá sendo, assim, bem ovacionado pelo público, né? E aí tu já analisa por um outro viés de uma pessoa que já vivenciou o lado de... tem um abusador de vítima. E ver uma pessoa que teve o mesmo comportamento de outra que te causou tanta dor te traz um desconforto. Com certeza. Né? E é o que tu tem, assim, questionado no teu Instagram. Com certeza tu deve ter ouvido opiniões contra e prós também, né? Pessoas, mas o jogo é o jogo, a gente não deve analisar o que está de fora. Aí tu fala, mas eu não consigo desassociar o que aconteceu de fora. Continua sendo aquele ser humano. Eu me vejo assim, na época, eu achava ele, meu Deus, a gente xingava demais ele. Mas aí, eu assistindo, meu Deus, eu tô gostando demais. É outra pessoa, entendeu? Então, meu Deus, eu tô torcendo por ele. É verdade, a gente se pega assim. Sim. E é louco falar disso, porque eu tento desassociar muito as minhas dores, né? Sim. Pra tentar ser o mais racional possível. Porque e é quase que impossível uma mulher que sofreu relacionamento abusivo desassociar. É verdade. Nós somos marcadas pra sempre. Esse é um estigma que toda mulher que viveu um relacionamento abusivo vai carregar. São marcas que a gente não consegue tirar mais. E existem gatilhos que são acionados. No meu caso específico, ver o Arthur ser
ovacionado, amado, admirado, me remete e me liga diretamente ao meu abusador. Porque toda mulher que saiu de um relacionamento abusivo, ou que está em um relacionamento abusivo, eu posso te garantir que ele é um homem completamente diferente na sociedade. É mesmo. Ele é um cavalheiro. Sim. Ele para os olhos de quem? Ele é acima de todas as suspeitas. Não é à toa que a mulher se permite passar por tantas coisas. Porque as pessoas também não olham isso. Porque se eu estou aqui, vamos supor, né? No meu caso, eu tinha, né, esse abusador. E as pessoas amavam ele, porque ele era engraçado, ele era divertido. E quando supostamente eu deixava transparecer, eu falava para alguém que eu tinha apanhado, por exemplo, as pessoas, nossa, ele te bateu? Tu tem certeza disso? Fulano, mas o que foi que você fez? No teu caso, chegou mesmo a agressão física. Agressão física. E aí, você vai começando a se questionar se você realmente não mereceu aquilo. Porque, afinal de contas, todo mundo acha ele tão legal. Ele é tão bom, as pessoas falam tão bem dele. Será que não foi eu mesma que merecia aquele soco, aquele empurrão, aquele chute? Será que eu não mereci? Você começa a se questionar. Você começa a se questionar. E daí a gente entra na paranoia de que eu sou a louca realmente, né? Tanto que nem um abusador, depois que bate, ele não fica zangado. Depois que ele bate, ele vai lá fazer um carinho e dizer, poxa, olha o que tu me fez fazer. A culpa ainda te A culpa ainda é faz sua. se sentir mal. Porque ele... Então, assim, a maioria das pessoas, quando eu falei sobre o Arthur nas minhas redes sociais, muitas mulheres falaram, o meu abusador, ele é amado no trabalho, ele é amado pela família, ele é amado por todos. Sim. Eu sou a louca. Então, assim, quando eu vejo o Arthur e quando eu vejo a sociedade aplaudindo e aprovando, ainda que ele esteja mostrando somente este lado lá, porque ele não vai mostrar o lado que a Maíra, por exemplo, conhece, ele não vai mostrar esse lado. E quando eu olhei ele ali, eu me remeti a todas as falas que a própria esposa dele falou. Sim. E eu até falei uma coisa no meu Instagram. Realmente, a dor nos faz falar muita coisa. Nos faz até aumentar, talvez, mas nunca inventar. A Maíra, ela não inventou aquilo. Ela passou por tudo aquilo que ela disse que passou. Assim como muitas mulheres dizem, eu fiquei 9 anos nesse relacionamento. Eu perdoei muitas vezes. Eu o acusei, depois eu ia lá e tentava desacusar. Aí eu ia lá, falava de novo, e depois eu, não, foi coisa da minha cabeça. Então, às vezes eu enxergo a Maíra como se ela estivesse ainda nesse ciclo de violência, sabe? Posso estar enganada, mas eu me enxergo assim nela. Quando eu vejo ela hoje defendendo ele, eu me vejo aquela Polly lá defendendo, entende? Gente, olha, foi coisa assim... Só que aí temos uma grande diferença. Se a tua vizinha, por exemplo, que absolutamente ninguém conhece, perdoa o abusador dela, isso não tem nenhum peso na sociedade, porque ninguém conhece ela. Ela não vai influenciar. O máximo de pessoas que ela vai influenciar são as pessoas que estão próximas a ela. No caso de influenciadores com milhões de seguidores que levam essas histórias para a rede social, elas estão influenciando milhões de mulheres a tomarem decisões pautadas na decisão que ela tomou. A gente tem que lembrar que a Maíra é uma mulher rica, completamente independente financeiramente deste homem, mas que ainda assim, ainda que ela tenha uma realidade completamente diferente, muitas mulheres acham que podem tomar decisões parecidas com a dela e que vão sofrer as mesmas consequências que ela, e não. Infelizmente, não. É um tema complicado. Né? Então, se eu no lugar da Maíra, venho aqui hoje e falo, olha, ele é um abusador, manipulador, perverso, eu estou usando as mesmas palavras que ela, inclusive o vídeo está lá no meu Instagram. Narcisista perverso, foi o que ela chamou ele. Muito. E 3 meses depois, eu apareço dizendo, ele é um amor de pessoa, ele é o melhor pai do mundo, o melhor marido, ele mudou, Deus mudou a vida dele. Uma mulher que está passando pelas mesmas coisas que eu passei, ela vai acreditar que Deus vai mudar aquele homem. E aí a gente entra em uma outra coisa que é muito louca, que é a religião. Que às vezes eu fico imaginando assim, Deus lá em cima dizendo assim, que merda que tô me metendo nisso.
Porque dizendo, não é vocês estão arrumando a responsabilidade. confusão e botando a culpa em mim. Gente, Querendo que eu não resolva. vejo Deus com essa responsabilidade de mudar ninguém. Sabe? Eu acho que, inclusive eu usei esse termo dentro do meu Instagram. A Maíra, quando ela perdeu todos os argumentos possíveis, ela apelou para aquilo que é inquestionável, que é Deus. Ninguém questiona Deus. Sim. Se ela disse que Deus mudou ele, pronto, aquilo é inquestionável. Ela foi muito apelativa quando ela fez isso. E eu acredito absurdamente em Deus. Acredito. E às vezes eu posso até me contradizer, porque se eu acredito em Deus, eu preciso acreditar que Deus muda pessoas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito, por exemplo, que o meu abusador, falando do meu abusador, ele Sim. mudou. Eu não consigo acreditar que ele é um novo homem. Eu não consigo acreditar que um homem que me fez passar por tudo que passou, ele é casado hoje novamente, que está tudo bem. Eu aposto como uma mulher dele atual já sofreu o que eu sofri. Isso Está não sofre. sofre. Então, assim, eu sou muito cautelosa nisso, porque eu acho, sim, que Deus pode mudar pessoas, pode mudar vidas. Mas quando o assunto é sobre violência, principalmente dentro de relações conjugais, eu acho que a mulher ela tem, sabe, que lutar contra isso e sair de vez mesmo. Uhum. Eu não acredito que essa relação não deixe de ser violenta. Eu acho que ela vai ter outros níveis de violência, outras formas de agressão. Sim. Pode não ser mais a traição, mas pode ser outras coisas. Sim. Pode não ser mais a agressão física, mas vai ser agora Verbal. o grito, vai ser o murro na parede. Algo que Vai possa ser, te... sabe? Uhum. Eu acho que eles mudam. Eles vão mudando de estratégias e de tática, mas eu, Polly, não consigo acreditar. E me perdoem se existem aqui nos assistindo Alguém. abusadores ou com pessoas que viram com os próprios olhos pessoas mudando. Eu não acredito ainda. Então, quando eu vejo o Arthur alcançando o que ele está alcançando, é como se eu visse o meu agressor Te sendo coloca aplaudido. ali, né? Pra ti dói mais porque tu viveu isso, né? E dói para muitas mulheres, que sabe? viveram isso também. Aí tem uma outra questão também, Uhum. que, gente, vamos ser bem sincera. Se fosse uma mulher que tivesse traído 16 vezes o marido, primeiro que, se essa mulher estivesse viva, começa por aí, né? A chance dela estar viva é muito pequena, 16 vezes. Mas tudo bem, o marido perdoou. Que E é ainda muito... foi... E detalhe, esse homem foi tão corajoso que ele foi para a rede social falar dessa mulher. Muito difícil. E isso aí. agora ele foi defender essa mulher e está fazendo campanha para dentro do BBB e essa mulher está sendo amada. Quando? Em que situação isso iria acontecer? De fato. Acredito que nunca. Nunca. No planeta Nunca. Terra, não. Você nunca vai ver uma situação dessa acontecendo se for. E é engraçado como as coisas mudam muito quando a gente fala e se fosse uma mulher, né? Então, assim, eu acho que o que dói em mim ainda é muito sobre mim também, sobre as dores que eu tenho, é verdade. Mas olhar o Arthur ali não é que eu não acredito... de fato, eu não acredito nessa mudança, mas é muito mais sobre alguém que viveu isso na pele e olhar a sociedade simplesmente passar por cima de tudo isso e ainda usar da desculpa de se ela que é mulher perdoou, quem sou eu para... Porque se você for nos comentários, Tem muito isso. Tem as muito pessoas estão dizendo isso. E essas são as mesmas pessoas que, se olharem uma mulher apanhando na rua, não se metem. Essas são as mesmas pessoas que usam a hashtag... como é que é aquela hashtag que levantaram? Que sempre levantam no Dia da Mulher... mete a colher, né? Que usam a hashtag... Oh, meu Deus, como é? Mexeu com uma, mexeu com todas. Tem mexeu com uma, mexeu com todas, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu meto a colher, né? Porque tem um ditado que em briga de marido e mulher não mete a colher. não se mete a colher. Eles criaram uma hashtag, né, pró ali a questão. Disso. Mas aí são essas mesmas pessoas que estão lá nos comentários, dizendo se a mulher perdoou, quem sou eu? Essa é uma pauta que a gente teria que passar aqui um episódio só conversando, que é muito assunto, E aí também né? tem gente que fala assim, mas as pessoas têm o direito de continuar a sua vida, reerguer, mudar. Tem o direito, sim, de fato, as pessoas têm o direito. Mas eu, por exemplo, eu jamais iria no restaurante do goleiro Bruno.
Ele abriu agora um empreendimento e estava lotado na inauguração. Famosíssimo. Eu jamais sentaria naquele lugar. Aí você passa na frente e você olha aquelas pessoas lá dentro. Gente, eu não consigo ter empatia com quem senta lá para entregar dinheiro na mão desse homem. Uhum. Na mão do homem que matou, esquartejou a mãe do filho dele. Também não. Entende? Então, assim, é muito cruel se a gente não Passaria nem olhar. na frente. Se a gente não parar para analisar e para se questionar esses comportamentos e por que a gente absolve de maneira tão rápida os homens, entende? E julgamos de maneira tão insistente e demorada as mulheres, a gente não vai evoluir, porque a gente acaba se perdendo no próprio discurso ali. Verdade. É. Então, como eu falei, é uma pauta que a gente poderia ficar Muito, debatendo aqui muito. Vamos ter que tem marcar muita outros coisa, encontros, né? viu, Polly? Mas você não pode deixar que a gente tá assim com pouco tempo, infelizmente, de falar sobre a sua entrevista para o Léo Dias. O Polly que aconteceu? Gente, ela foi entrevistada pelo Léo Dias. Gente, vou entrar num O assunto que polêmico aconteceu ali, Então, falar da entrevista do Léo Dias é também falar do experimento, né? Na época do experimento, além de fazer tudo aquilo, eu paguei muitas páginas de fofoca. Todo mundo sabe, acho que isso não é segredo para ninguém, não foi eu que descobri a roda. Tanto que essas informações sempre estiveram no meu Instagram. Quando eu fui falar para o Léo Dias o que eu falei, eu já tinha falado para os meus seguidores, muito antes. Tanto que quando ele me convidou para falar sobre o assunto, eu falei assim, nossa, eu vou falar de uma coisa que eu já falei, mas tudo bem, vamos lá. Foi ele que te ligou, Polly? Foi ele que me chamou. Ele chamou minha agência passou meu telefone e a gente marcou a entrevista. Isso foi ano passado também? Ano passado. Então, ele queria saber se eu realmente tinha pago as páginas de fofoca para falar de mim. Eu falei, paguei. Peguei várias. Ganhei muitos seguidores. As páginas de fofoca, elas têm um poder muito grande. Elas têm um alcance muito bom. E elas são o que a gente consome. A gente ama fofocar. A gente ama saber da vida do outro, né? Então, elas usam disso para impulsionar pessoas que estão começando. E, obviamente, você vai pagar por isso. E, na época do experimento, eu precisava alcançar mais e mais pessoas. E também tinha por trás a causa de, sempre que eu via ali, a página de fofoca tinha feito recentemente uma propaganda de uma clínica de estética. Eu ia e pagava e mostrava meu corpo lá dançando gordo do lado. Então, assim, eu tinha estratégias para agir. Sim. E mostrava para as minhas seguidoras, olha o que vai acontecer. Acompanhem junto aqui para vocês verem um crescimento. E elas piravam, porque elas não imaginavam que as coisas funcionavam assim. Ainda existiam pessoas que achavam que as páginas de fofoca olham uma coisa interessante, vai lá e posta, tipo assim, gratuitamente. E não é assim que funciona. Não é assim. Há muito tempo não é assim, né? Só que muito só tempo. As pessoas assim, mascaram, né? há pouco tempo é que isso foi Exatamente. escancarado. E aí eu pagava e falava nas minhas redes sociais, tô pagando tal e tal página. Falava valores e tudo, postava lá para as minhas seguidoras acompanharem. Quando o Léo Dias começou a fazer essa investigação sobre a máfia digital... Teve um bafafá todo desses perfis de fofoca, Sim. né? Tava se tendo uma investigação de que as postagens todas eram feitas por pagamentos, pagas, né? Eles pagavam, as pessoas pagavam, mas o legal da página de fofoca é quando parece que é orgânico, né? E obviamente que eu falava assim, eu quero que pareça orgânico. Ainda que meus seguidores soubessem que eu estava pagando. Sim. Entendeu? E aí eu fui e falei o nome das páginas, mostrei que realmente eu tinha pago. E essas páginas... A boca no trombone. Mas eu falo, engraçado assim que... Mas o Léo Dias, tu tava aparecendo em várias páginas de fofoca. Sim. Eu vejo que tem muita gente do meio artístico que te segue, que te acompanha, né? E elas te conheceram através dessas postagens, né? Teve a questão da Lipolade ou é Lipoled? Eu não sei. Lipolade. Que parece que foi onde tu realmente teve mais... O maior engajamento? Boom, assim. Foi um vídeo que eu fiz que ele teve 15 milhões de acessos. Nossa. E aí muita gente chegou através desse vídeo, né?
O que tu falava nesse vídeo? Na verdade, eu aparecia simplesmente dançando. Era um vídeo muito mais reflexivo, né? E tinha do lado a imagem da lipo. Na verdade, o vídeo até hoje ainda existe. Ele nunca saiu do ar, como disseram num podcast agora atual. Ela falou que o vídeo tinha saído do ar. O vídeo nunca saiu do ar. Ele ainda está no meu Instagram. Eu até repostei ele já 2 vezes. E ele é a imagem de várias pessoas entrando em sala de cirurgia, pessoas no pós-operatório, mostrando como é invasivo aqueles procedimentos. E depois mostra várias mulheres de corpos reais, se amando, dançando. Então, o vídeo não tinha textão, não tinha ninguém falando, era isso. Só imagens. E impactou muito, porque foi bem no momento onde tinham muitas meninas Foi tu que postou? Foi. Tu pegou várias mulheres ou eram mulheres? Várias mulheres. Ah, era um vídeo atrás do outro, aparecia. Atrás do outro. Entendi. E aí, esse vídeo, nenhuma página de fofoca quis postar, porque ele ainda que... Ele era uma denúncia. Ele era uma denúncia a tudo que estava acontecendo. Sim. Né? Ele era uma crítica a tudo que estava acontecendo. E aí já não... As páginas já não queriam se envolver. Como a própria... Abraçar essa... Usando as próprias palavras da tia Cabrita lá, né? Ela falou, o BO não era meu. Não é meu. E eu achei muito forte ela falar isso. No porque caso, o BO é de todas nós. A tia Cabrita, ela tem uma página de fofoca, né? Treta das blogueiras. Treta das blogueiras. Onde tu chegou a enviar. Eu fiz várias postagens com ela. Pedindo desconto, inclusive, viu? Porque eles falaram isso. E foi mencionado no podcast conhecido Você se ofendeu nacional. quando eu pedi desconto, que eu queria fechar lá uma pauta com vocês? Não do podcast, tá, gente? Mas outra coisa, você se ofendeu? Não. Vocês não pedem desconto, meninas? Hoje mesmo. Minha filha. Demais. Então, além de tudo, foi mencionado em um podcast bem conhecido. Isso. Sobre essa tua questão de uma forma bem assim irônica, exatamente. Né? Ironizando foi pra, toda a situação. Diminuir Inclusive, mesmo. tá lá o corte. Quem quiser ver qual foi o podcast, vai lá no Instagram da Polly. Ela não tem medo nenhum de expor. Acho que as meninas quiserem, pode botar o link aqui também. Pronto. Bota um link aqui em algum lugar. Da postagem que tu fala? Não, do podcast. Do podcast? Falando. Tá. Acho que não tem problema. Da Vaca Cast. Da Vaca Cast, que é da Vaca Cast. Tá lá. Demos aqui o direito de resposta da Polly, né? Direito de resposta. A gente pediu pra Evelyn dar o direito de resposta, mas ela não deu. Inclusive, a Evelyn me seguia, deixou de me seguir. Ela disse que deixou de seguir, Ela deixou de me seguir porque ela se sentiu enganada. E é o que eu falo, gente, se vocês seguem uma pessoa e não olham o feed dela, se vocês não vão olhar os destaques, se vocês não consomem essa pessoa, você segue por seguir. Você segue por seguir. Por número. Porque qualquer pessoa que me segue, que se você passar 10 minutos no meu Instagram, você vai entender o que eu falo, o que eu falei e quem eu sou. É impossível você se sentir enganado ali. Porque não tem discordância, não tem alteração no que eu falo. Até porque antes de postar qualquer coisa, eu penso muito, eu avalio muitas coisas. Então, quando ela falou que ela se sentiu enganada, eu achei muito estranho. Porque tava lá, tá tudo lá. Tá tudo lá. Eu gosto de fazer os destaques, porque quando aparecem as situações, eu só mando a pessoa, vai lá no destaque, você vai entender o que aconteceu. Então, voltando para essa questão, uma coisa vai ligando a outra, mulheres como eu ainda precisam usar de muita estratégia para crescer nas redes sociais. Sim. Precisam, gente. Não adianta. É hipocrisia minha dizer para alguma menina, por exemplo, gordinha, gorda, uma mulher gorda, preta, seja fora do padrão, Sim. dizer para ela, faz um Instagram e que você vai crescer, porque não é assim que funciona. Não é como as blogueiras. Né? Gente, não é nunca... que uma mulher como eu, só se fosse, se acontecer uma coisa extraordinária, vai ganhar 1 milhão de seguidores por semana, como a Virgínia ganha. Com certeza. A mulher toda semana tá comemorando 1 milhão de seguidores, gente. Eu tô comemorando um a cada mês. Nota nós. Então, assim, a Virgínia, ela é o estereótipo de tudo que as meninas querem ser. Isso. E eu sou? Não, gente, vamos ser sinceros. Quem quer se parecer fisicamente, esteticamente comigo? Não quer. As pessoas querem se parecer com a Virgínia, que tem ali, sei lá, 50 milhões já a mulher tem? Nem sei quanto. 30 e poucos, eu acho. Né?
Quase. As meninas, elas associam sucesso com o número de seguidores, com aparência física. Sim. É um combo de situações e sentimentos que nos fazem acreditar Com uma que família feliz. aquilo é sucesso. É sucesso. Então, eu quero aparecer com aquilo ali. Aham. E aí, Se eu não tiver aquilo ali, eu não sou feliz. Eu não tenho sucesso. As pessoas inverteram muito o conceito das coisas, né? Hoje, a moeda mais valiosa do mundo não é o euro, não é o dólar, é o número de seguidores. Ou quanto mais seguidor você tiver... Assim, é verdade. tem muita gente que usa de outras ferramentas, né? Seguidores fakes. E a tua forma de buscar seguidor era um seguidor orgânico. Reais. Eram reais. Não Só são tava fakes, tentando tá, mostrar. gente? A gente não ainda tem que eu fake. pagasse... Sim, mas eram pessoas que estavam seguindo aquela página, que não iam conhecer teu conteúdo de forma natural, porque, como tu falou, o Instagram, ele Não é. limita isso. Exatamente. Mas que tu fez de uma forma com que chegasse nele. E era né? isso. Hoje eu não faço mais porque as páginas não me publicam mais. Senão Mentira, eu continuo Polly. pagando. Todo mundo, assim, como tu deu a entrevista, Por né? quê, Todo Polly? mundo Elas ficaram soube. revoltadas, né? Que, na verdade, então, foi tu que desmascarou mesmo toda essa Eu não questão. sei, gente, eu não consigo nem entender que isso foi eu desmascarei alguém, porque assim... Eu falar... Não é possível que essas páginas de fofoca, eu não via que eu marcava eles falando que eu tinha pago. Não é possível que eles não viam que o meu trabalho, eu não escondia isso, que isso era transparente dentro da minha rede social. É porque eles não imaginavam que tu fosse chegar Não tão Léo longe. Dias, entendeu? porque Léo Dias, ele é seguido pelo Brasil inteiro. Então, até então, tipo, pra eles não ia passar Ela não vai daquilo, chegar ia, tão longe. né? E tanto assim que a maioria das páginas de fofocas que eu falei lá fazem parte da mesma agência que eu. Então eu não tenho rabo preso, entendeu? A agência que eu trabalho, que é a Que agência... tu ainda está hoje? Estou, que é a Mindy 8, né? Que é a agência da Preta Gil, junto com a Fátima Sim. Pissarra, Ai, que que são legal. maravilhosas, cuidam da minha gente, carreira. que Não é que legal. o Gil tá? O Gil. O Gil. A gente conversou antes sobre a entrevista. Eu falei pra ela o que eu ia falar. Então, assim, eles nunca tiveram nenhum tipo de responsabilidade com isso. Era coisas minhas dessas páginas, entendeu? Então, se eu tivesse alguma situação, algum rabo preso, ou a própria agência tivesse alguma situação com isso, eles iam dizer, Polly, não vai. Sim. Não dá essa entrevista, não faz. Mas não, era uma coisa minha que eu queria falar e eu já falava. Só queria que alcançasse mais pessoas. Quem estava enganando, na verdade, o público eram as páginas, né? Que não falavam o que acontecia. Nunca deixaram claro, né? Porque, assim, muitas pessoas sempre souberam que as páginas de fofoca recebiam para postar pessoas. Mas ainda existe muita gente que acha que é realmente isso. Nossa, olha que vídeo legal que eu achei na internet. Vou divulgar aqui fulana. E não é assim. Não é bem assim, Não é né, bem galera? Esse mercado assim, gente, movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro. Deu uma esclarecida real, né? Pra quem não estava entendendo a história, já dá pra entender. Com Qualquer coisa, vão lá que tá Tem tudo no destaque. Instagram da Tem Polly. destaque. E Polly pra gente finalizar, meu Deus do céu, eu queria ficar batendo mais Eu papo também, aqui, o povo tá gente, pra a puxar Polly, nossa minha filha, é orelha uma- ali. A Polly, ela tem, assim, uma causa social muito linda, que é o Instituto Polly Oliveira, né? Isso. Que ajuda mulheres em vulnerabilidade. Né, Polly? Só conta resumidamente pra gente, para as Como é pessoas que é saberem o como Instituto- podem ajudar. O Instituto, quando ele foi criado para ajudar mulheres vítimas de violência, como eu já tinha sido. Mulheres vítimas de violência e mães solo. Sim. Né? Então, assim, quando você passa por alguma situação e vê alguém passando, você sente Se aquela solidariza, dor. né? Você sente aquela dor novamente, porque aquela dor já foi sua. E eu sempre sonhei, um dia, quando eu sair desse relacionamento, eu tiver condições, eu vou abrir um instituto e quero me jogar nisso, ajudar essas mulheres. E aí eu fiz o instituto, né? Comecei eu não tenho ainda condições financeiras de arcar com tudo isso sozinha. E eu sempre pensei, mas não faz sentido eu arcar com isso. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam a necessidade da gente se ajudar. Tanto que o lema do instituto é nós por nós sempre. Você não vai ver um homem fazendo de tudo para salvar uma mulher. Não. Porque só a gente entende nossas dores. E foi isso que eu levei para a internet. Só nós podemos nos ajudar.
E aí eu comecei a levantar, porque eu já recebia, hoje o Instagram, ele virou esse local de pedido de ajuda, né? Muitas mulheres pedem ajuda. Sim. E eu comecei a usar a minha influência, o meu alcance, para dizer, gente, tem uma mãe aqui querendo um gás. Vamos comprar o gás dela? Vamos. Doava R$1, 50 centavos. Em 2 minutos tinha o dinheiro do gás da mulher. Sim. Gente, tem uma mulher aqui querendo fugir da cidade porque o marido esfaqueou e ele tá preso, mas ele vai ser solto e ela precisa sair. Vamos comprar passagem? Vamos. E isso começou a mobilizar. Daqui a pouco tinha 100 mensagens de mulheres pedindo ajuda para comprar uma comida, para comprar um leite, para comprar uma fralda. Eu falei, gente, a gente não vai deixar essas mulheres aqui. Então, vamos lá, vamos fazer, vamos doar. E as pessoas continuaram a doar. Hoje nós temos mais de 300 mulheres que recebem ajuda fixa mensal. Nós ajudamos, nós fizemos doações tanto para Minas Gerais, Bahia e agora Petrópolis, né, que está passando por tudo que está passando. Meu Deus. Quem quiser ajudar, né, Poli, tem lá os dados. Tem lá os dados. Então, a gente comprou caminhões de água para Bahia, compramos remédios, fizemos uma ação linda, que não foi eu, foram todas nós que estávamos lá no Instagram. Sim. E toda semana a gente pega os principais pedidos de ajuda, porque infelizmente são muitos, a gente não consegue ajudar todas. A gente tem um site também que essas mulheres se cadastram. E a gente vai e ajuda com um pouquinho, entende? Pelo menos para aquela mulher ter o alimento aquela semana. Sim. A gente não consegue salvar essas mulheres, a gente consegue entregar um pouquinho de dignidade, sabe? De ouvi-las. Muitas mulheres nem pedem dinheiro, pedem terapia. Então a gente tem psicólogas que fazem o atendimento terapêutico com elas. Tem mulheres que precisam comprar uma fralda, um remédio, um bujão de gás, uma cesta básica, a gente vai ajudando. E o Instituto Poli Oliveira é para isso, é para ajudar mulheres em qualquer Instituto situação. Ele tem alguma ajuda externa do governo? Não, né? Não é uma ONG, né? São os teus seguidores, né? Hoje ele é sustentado pela doação dos seguidores. Nossa, que lindo, né? Doação de dinheiro, de alimento. Exatamente. 99% das doações são de mulheres. Sim. Esse 1% são dos maridos que as mulheres pedem que eles doarem. Então, assim, realmente é nós por nós mesmos, entende? Sim. E o socorro chega até essas mesas. Com certeza. Chega até essas faz toda crianças, a diferença, pode ter certeza. Essas crianças que são abandonadas por esses super pais, né? E deixam essa mulher ali sozinha. Sim. E é isso que a gente vai fazendo. Eu acho que esse é o meu dever quanto influenciadora também. Usar da minha influência para levar consciência para essas pessoas de que a gente precisa se abraçar e se ajudar. Perfeito. Ai, gente, que conversa gostosa. Ouvindo, assim, Poli, que mulher inteligente, poderosa. Não é à toa que ela tá aqui no podcast das poderosas. E foi muito bom o nosso papo. Não, assim, a gente queria conversar mais, né? Mas nosso tempo não permite. Nos permite. Você também tem que ir para casa descansar. Tá, ela está com uma babyzinha no forninho. Uma baby no forninho. E aí, nós queríamos agradecer, viu, Obrigada, Poli, eu que agradeço. ter topado vir aqui, bater esse papo com a gente. Espero que você tenha gostado. Eu amei, de verdade. E vamos continuar mantendo contatos aí. E vou pedir para as minhas seguidoras virem aqui assistir, seguir vocês. Sim, pode pedir. E a gente bom? também é recíproco. Muito obrigada, também. de verdade, pelo espaço, pela oportunidade de falar. É a primeira entrevista que eu tô dando aqui na cidade, oficialmente, assim. Chique, Fico muito feliz. Muito Te feliz prepara, mesmo. que agora vai chover. Eu quero muito que a minha cidade saiba que eu sou daqui, que eu tô Sim. aqui, que eu quero, de alguma maneira, mostrar, né? Que tem uma maranhense aí alcançando lugares maiores. Alcançando voos maiores. Eu acho que isso é muito importante pra gente também impulsionar outras mulheres a não desistirem, né? Exatamente. Arrasou. E a gente gostaria de agradecer, né, a presença de vocês aqui conosco, assistindo o nosso podcast. Não esquece de quê, Jaiane? Curtir, comentar, compartilhar. Isso faz a gente chegar mais longe também. Isso. E curtir também a Poli, conheçam um pouquinho sobre ela, vão lá. E comentem, curtam. Tá todo mundo se ajudando. Nós por nós, né? Como é que é? Sempre. Nós. Hoje não teve o Eu Nunca, porque Poli tá gravidinha, não pode beber. E também a gente teve tanto papo que a gente, vamos deixar o Eu Nunca pra outra oportunidade. É muito... Depois eu venho pro Eu Nunca, depois que a Lina nascer. Claro. Mas vamos aqui brindar Vamos nossa brindar. entrevista. Uhul.
Obrigada, Obrigada, Poli. gente. Obrigada. Boa Beijos. noite.